Olá, meus irmãos, olá, amigos, todas as pessoas que têm acompanhado aqui o Mensagens 2.0. Meu nome é Jonatas Barbosa, eu sou seminarista, estudante de teologia, membro da Primeira Igreja Batista em Água Branca, em Contagem. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que vem, eu acredito, do coração de Deus para a sua vida. E que está na palavra do Senhor, no livro do profeta Jonas. Então eu quero compartilhar esta mensagem. Então eu convido você e a sua família que estejam comigo nos próximos minutos, para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Antes, eu quero orar por sua vida. Então, se você quiser, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Ó Pai, te peço, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que vai acompanhar esse vídeo agora. Que estas palavras, que não são minhas, mas são da tua Escritura, ó Pai, da Bíblia, Deus, que esta palavra que o Senhor entregou aos teus servos, aos profetas, ó Pai, que esta palavra fale aos nossos corações e transforme a nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então agora nós vamos estudar um pouco do livro do profeta Jonas, conhecido aí como um profeta que está na lista dos profetas menores. Então, se você tem uma Bíblia, eu convido você, assim como eu, a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas. Se você, de repente, tiver uma dificuldade para localizar, não tem problema. O livro de Jonas fica ali perto do livro do profeta Amós, do profeta Obadias, e fica ali também, ó, perto do profeta Miqueias. Então você pode aí dar uma olhada que você vai localizar aí com calma. Você pode também, se você preferir, ir no índice da Bíblia, ali no sumário, você tem a lista de livros e aí você vai ali no Antigo Testamento procurar ali, tá entre os últimos livros ali da Bíblia, ali na parte do Antigo Testamento. Mas quem foi Jonas? Quem foi o profeta Jonas? Bom, o profeta Jonas, ele era um profeta que você vai ver também ali no livro dos Reis, você vai ver uma citação sobre ele muito interessante. E aí, o profeta Jonas, ele aparece naquele período do Reino do Norte. Lembre-se que houve um tempo em que Israel se separou em Reino do Norte e Reino do Sul. Então ali no Reino do Norte, ali haviam tribos, e entre essas tribos surge o profeta Jonas, que é do período ali do rei Jeroboão II. Então olha só, aí o profeta Jonas, ele que já vinha profetizando, já vinha falando ali mensagens dadas por Deus para o povo de Israel, vai ser, na verdade, chamado por Deus para continuar trazendo a sua palavra, profetizando, porém, de uma maneira inédita, como nunca houve na história de Israel. Por quê? Porque o chamado de Jonas era tão diferente. Porque o profeta Jonas, ele diferente de outros profetas, e veja que ele profetizou períodos de coisas boas para Israel, de prosperidade. Mas agora, Deus o chama para ir até a cidade de Nínive. Olha que interessante. Mas, como assim? Nínive não é em Israel. Talvez, se você não tiver uma certa noção ali do mapa, podemos compartilhar um pouco ali do mapa daquela região do Oriente Médio, onde está ali o antigo Império Assírio, onde você tem ali aquela região de Israel, Oriente Médio, o Golfo Pérsico, onde é o Mar Vermelho, Egito, aquela área ali onde muitos povos se levantaram, como os babilônios, os assírios, e ali Israel entre eles, juntamente ali com os egípcios. Jonas, ele é chamado para pregar para um povo, no caso
um povo da cidade de Nínive, ali a capital da Assíria, ou do Império Assírio. Mas, além dele ser chamado para pregar para um outro povo, e não para o povo de Israel, porque a palavra vai nos mostrar que Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar para um povo que, além de não servir a Deus, era inimigo de Israel. Então essa foi uma segunda questão muito importante e relevante na história aí do chamado do profeta Jonas. Mas com certeza, para entendermos melhor o texto, entendermos melhor essa história fascinante, eu te convido então a começar a leitura junto comigo. O chamado e a fuga de Jonas. Do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Então a palavra do Senhor nos mostra que na história desse chamado do profeta Jonas, ele
toma a direção contrária àquela que Deus orientou. Deus orientou Jonas a ir para a cidade de Nínive. E Nínive ficava completamente ao contrário da cidade de Tarsis. E aí surge uma dificuldade, que é saber, para que lado é Tarsis? Tarsis, segundo os estudiosos, provavelmente seria onde hoje é a Espanha. Alguns acreditam que seria onde é a ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo. O porto de Jope é um porto que atualmente fica ali na cidade de Tel Aviv, que é a atual capital do Estado de Israel, do Estado moderno de Israel. Então, do porto de Jope, ele partiu em uma embarcação rumo à cidade de Tarsis, indo ao contrário, volto a dizer, daquilo que Deus havia ordenado, indo para o sentido contrário de Nínive e fugindo de Deus. Primeiro, não há como fugir de Deus. E isso ficou claro porque o mar ficou revolto. A tempestade atingiu ali o barco onde estava Jonas. Mas ainda há uma outra questão muito importante que a gente deve observar, que é, antes de mais nada, por que Jonas fugiu do chamado de Deus? Daquilo que Deus ordenou. Por que Jonas faria isso? Jonas não conhecia Deus? É curioso porque Jonas sim conhecia Deus. Que Jonas foi para uma outra cidade, e se você observar, a cidade de Nínive, que é a capital da Síria, os assírios eram conhecidos por serem muito cruéis. E eles já haviam realizado incursões ali no Reino do Norte. O reino, a parte de Israel, do Estado de Israel, onde Jonas ali morava, onde ele vivia. Esses assírios, que eram tão cruéis, com certeza já haviam causado terror ali no povo de Israel, já haviam invadido cidades e feito maldades e atrocidades sem tamanho. E isso com certeza fez com que Jonas pensasse: esses homens ímpios, cruéis, afastados de Deus, não merecem a salvação. No decorrer do livro, Jonas vai dizer que a salvação vem do Senhor e que é Ele quem decide. Então vem essa questão curiosa. Agora, o que também nos chama a atenção é que, agora que nós sabemos quem eram os assírios, que esse povo ali, aonde então ficava a cidade de Nínive, era um povo que era inimigo do povo de Israel, então por que Deus queria que Jonas, profeta do povo de Israel, pregasse para aquele povo? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus é conhecido em alguns... A gente vê até alguns pregadores, algumas pessoas dizerem que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais bravo, um Deus mais irado, um Deus muitas vezes até cruel, e que o Deus do Novo Testamento, apresentado por Jesus, era um Deus de paz, bonzinho, tranquilo. Mas a gente vê uma grandiosa misericórdia de Deus para com aquele povo de Nínive, um povo que não era o povo de Israel, era um povo estrangeiro. Então Deus envia um profeta do povo de Israel para pregar para eles. Então ali vemos um apelo missionário, vemos Deus ali realizando uma obra missionária através do profeta Jonas. Aquele povo teria a oportunidade de se arrepender de seus pecados e de se converter e de olhar para Deus. Este é o Deus de misericórdia no qual devemos crer. Esse Deus que perdoa pecados, perdoa pessoas que para nós humanos não teriam como serem perdoados. Mas para nós fica bem quase que claro que Jonas, com certeza, ele se sentiu numa situação no mínimo desconfortável de pregar a salvação, de pregar o arrependimento para um povo que a olhos humanos não mereceria isso,
não mereceria misericórdia, porque nós humanos temos dificuldade de perdoar, diferente do Deus grandioso e soberano, que não somente tem o poder de perdoar, mas ele envia pessoas, ele envia a sua palavra para que as pessoas possam receber a sua graça, possam se arrepender, possam mudar as suas vidas. Deus alcança as pessoas mesmo em meio ao seu pecado e muda, transforma as vidas. Então, nós vemos que a fuga para Tarsis, ela é, digamos, parada por uma tempestade mandada por quem? Pelo Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Essa tempestade, ela vai fazer com que aqueles homens fiquem perdidos sem saber o que está acontecendo, porque Deus está fazendo isso conosco. O profeta Jonas, ele vai ser acordado pelo capitão daquela embarcação, e aí aqueles homens vão, por fim, depois de lançarem sortes, como o texto nos diz, vão chegar à conclusão de que era Jonas que trouxe a ira de Deus. E aí disseram, então, o que devemos fazer? E aí Jonas diz, lancem-me ao mar. E eles então ficam com medo, não, mas como podemos lançar esse homem? E aí, se ele for inocente, e aí Deus vai ficar mais irado e vai nos matar. Mas, por fim, chegaram à conclusão de que não haveria modo de chegar em terra com aquele barco. E o que fizeram? Lançaram Jonas ao mar. Os marinheiros, voltando um pouco, eles perguntaram, quem é você? De onde você veio? E, inclusive, é o único momento onde Israel é citado de alguma maneira, porque Jonas vai dizer, sou hebreu. Então, indiretamente, ele vai dizer, sou hebreu. Então, vim de Israel. E aí ele vai dizer a qual Deus ele serve. O texto vai apontar que, vamos ler o verso 9, que diz exatamente assim, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas estava fugindo do Senhor, assim como Adão e Eva tentaram fazer no Éden. E assim como Adão e Eva, não existe modo de fugir da presença do Senhor. No Salmo 139, há uma passagem muito interessante no verso 7, que vai dizer, para onde fugirei? Para onde fugirei? Não há nenhum lugar aonde eu possa me esconder da presença do Senhor. Já diz o salmista, ali no Salmo 139. E Deus está em todo lugar. O que num primeiro momento poderia ser uma palavra de conforto, que Deus está em todos os lugares, então eu serei guardado pelo Senhor. Mas para Jonas, ele talvez não tenha entendido, esqueceu, não dá para explicar. Só dá para a gente ver que ele tentava fugir de Deus, e isso era algo impossível, e ele mesmo diz isso. Então os homens ficam apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? É como, no verso 10 está escrito isso, é como se aqueles homens dissessem, como você tenta fugir do Deus dos céus, do Deus do mar, do Deus da terra, do Deus que é esse Deus que criou todas as coisas, que está em todos os lugares? Você mesmo diz isso e você tenta fugir dele, onde você estava com a cabeça? E aí traz a ira de Deus, que na verdade trouxe ali aquela tempestade para abortar aquele plano de fuga de Jonas. E ele então é lançado ao mar. E aí a punição, ele é lançado ao mar, e quando ele pensa que tudo estava acabado, surge um peixe que o engole. O que a gente pode pensar também é o seguinte, esse peixe o engole, e na perspectiva dele, ele deve com certeza ter pensado, agora é o meu fim. Um grande peixe o engole. E Deus estava preparando algo ainda mais impressionante, que vai nos chamar a atenção, e nós vamos ver a sequência no capítulo 2 da história aí de Jonas. Então, na próxima mensagem, no capítulo 2, nós veremos Jonas no ventre do grande peixe. Como foi o desfecho, com o que ele fez, ou o que Deus fez para dar continuidade ao projeto, ao plano, para que Nínive recebesse a palavra do Senhor
e assim eles tivessem a oportunidade de se arrepender. Então, nós nos veremos aí no próximo vídeo, né, vendo mais um episódio da história de Jonas, o profeta que foi para uma terra estrangeira para levar a mensagem salvadora do Deus de graça, o Deus que busca alcançar até mesmo o mais vil pecador, como era o caso dos ninivitas. E, para encerrar, a história de Jonas é muito questionada. Muitos até dizem que pode ser uma metáfora, mas o próprio Jesus deixou claro, quando ele é questionado, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir ali do verso 38, os fariseus questionam Jesus e dizem: Jesus, mas nos dê um sinal. E aí ele vai dizer: nenhum outro sinal é necessário, pois vocês receberam o sinal do profeta Jonas. E Jesus diz mais: os ninivitas, eles, por terem se arrependido, no dia do juízo se levantarão para julgá-los. Então, Jesus deixa claro que essa história ela é real, ela é a palavra de Deus, ela transformou a vida dos ninivitas e pode transformar a sua vida. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado.